Bom, muito boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de gestão e tendências em academia. Aqui quem vos fala é o professor Teison Viana, tá? E nós vamos dar início a mais uma aula, tá? Hoje nós vamos trabalhar com duas tendências, a tendência da burocracia, né? E a tendência estruturalista. Ontem nós tivemos, quero deixar claro aqui para vocês, que nós estávamos, acredito eu que a Microsoft deva estar fazendo algumas atualizações no programa, tá? No Teams. E em virtude também até da gama de usuários que tem a Microsoft. Não se preocupem, hoje eu não vou fazer frequência, tá? Não vou fazer frequência hoje de vocês, em virtude desse processo todo que tá se estruturando, ok? E ninguém vai ficar prejudicado por conta disso, tá? Quem não tiver áudio, quem não estiver escutando, eu vou, como todas as aulas, né? As aulas estão sendo gravadas e logo mais eu estou colocando essa aula disponível lá no meu canal no YouTube, certo? E daí vocês poderão ter acesso ao vídeo, né, da videoaula, tá bom? Mas tentem ficar acessando mesmo assim, para que você tenha algum conteúdo online, alguma coisa. Eu estou com o meu WhatsApp, né? O WhatsApp do grupo está aberto para mim aqui na minha frente. Então, quem tiver sem áudio, que quiser mandar uma pergunta, pode mandar pelo grupo, tá? Que eu estou com o grupo aberto aqui na minha frente também. Aí eu estou vendo aqui a angústia de muitos de vocês aqui. Felipe, pode ficar despreocupado, Felipe, você vai ter sua presença, não se preocupe, certo? Marcelo também. Obrigado, Marcelo, pelo apoio que você está dando aí para a galera. Mas, enfim, vamos nós, tá? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai dar início à nossa aula da teoria da administração, falando um pouquinho sobre a teoria da burocracia, tá? A teoria da burocracia, ela veio num período, né? Essas teorias, né? Na verdade, essas teorias, elas vieram num momento... Não, Marcelo, vai para academia, não. Fica aí na aula, tá? Então, essas teorias, elas vieram num momento, né? No período assim de guerra, tá? No pós-guerra, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1918, né? Depois tivemos um período entre guerras, depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, nessa década entre 1940 e 1950, nesse período, né? Bastante conturbado no mundo. E essa teoria, né, criada por esse economista, o Max Weber, né, alemão, e nesse período haviam muitas críticas a respeito da teoria clássica, né, e da teoria das relações humanas também. Enquanto a teoria clássica, né, que a gente viu, dividida em duas partes, né, dividida na científica e na clássica, né, nesse período, enquanto uma focava muito na produção e outro na eficiência, né, do trabalho, né, e dos produtos, as relações humanas elas focavam muito nas pessoas. Então houve muito o foco muito na organização informal do trabalho, né, através das relações humanas. E nesse plano, de que era a primeira era muito mecanicista, já a segunda
era muito, vamos dizer assim, muito social, muito socialista, né, vamos dizer assim. E aí, para suprir essas críticas, né, é que despontou na década de 1940 essa teoria, né, a teoria da burocracia. E, assim, pelo que acredito que pelo que a galera entenda de burocracia, hoje vê a burocracia com um viés um pouco negativista, né? Um viés um pouco negativista, até mesmo porque às vezes as pessoas veem a burocracia com um certo, vamos dizer assim, uma certa raiva, né? Até porque ela não é tão prática assim, né? Ela não é também tão prática. E, às vezes, ela requer uma certa, como é que eu vou dizer, um certo trabalho, mas esse trabalho ele tem uma fundamentação, tá? Que ele valoriza os meios em detrimento ao fim do processo. Ou seja, enquanto todas as outras valorizavam, a científica e a clássica valorizavam o produto final, tá? A eficiência feita, né? A eficiência dada com o produto final, essa teoria da burocracia, ela valoriza os meios que você vai desenvolver esse processo até que você chegue no produto final, tá? Enquanto uma buscava a eficiência na qualidade do produto, esse busca a eficiência dentro do processo, no meio do processo. Então, ela valoriza os meios, né, em detrimento ao final do processo. Até porque ele vê que o final, se o produto final foi um produto bom, é porque o processo em todo, o processo durante o percurso, né, de formação foi também um processo valorizativo, tá? Então, como a gente já havia falado antes, essa teoria da burocracia ela surge com Max Weber. E, assim, o que é essa burocracia? Né? O que é a burocracia? É a forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Isso é, na adequação dos meios, né, aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível nos alcances desses objetivos. Então, ele dizia que a burocracia ela existia para que essa organização fosse eficiente por excelência, né? E para conseguir essa eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes, tá? Como é que as coisas deverão ser feitas. Vou dar um exemplo hoje, né? Hoje mesmo. Hoje, inclusive, eu disse para o rapaz que ia citá-lo, né? Na minha aula de hoje. Eu falava exatamente sobre isso. Sábado não, perdão. Na sexta-feira eu comprei fui na loja e comprei uma cama para minha filha, né? Comprar uma cama para minha filha. Perdão, sexta não, sábado. Foi sábado à tarde. Comprar uma cama para ela. E a cama ela não tinha no depósito, né? Ela não tinha lá no depósito da loja, só tinha no depósito da fábrica e, enfim, ficava, inclusive até ficava mais próximo da minha casa, o depósito. E daí comprei, fui retirar no depósito, né? O produto hoje pela manhã foi retirado no depósito, e daí recebi um papel na loja, né? Uma nota de compra, e aí fui entregar lá pro rapaz e tal. E aí o que acontece? Primeiro eu fiz a compra, recebi uma nota de venda, não é a nota fiscal, nota de venda. E aí essa nota de venda, ela precisa ser, primeiro, ela faturada, depois dado baixa no estoque da loja, depois ela vai ser processada e até, enfim, vai ser enviada até o depósito onde havia sido feita a retirada, né? Haveria feita a retirada. Cheguei hoje lá no depósito com essa nota, entreguei, aí o rapaz, depois de todo esse processo, aí o rapaz deu entrada na loja, né, no depósito, faturou a nota, deu baixa no depósito, né, a saída, enfim,
e só então que eu peguei uma autorização para retirar o meu produto, né, no depósito, e aí o encarregado veio, colocou lá no meu carro e eu vim embora. Ou seja, um produto que, ao meu ver, seria só chegar, eu quero esse produto, tome, tá aqui o dinheiro, me dê o produto. Ah, mas o produto eu não tenho aqui, só tenho na loja. Então eu vou lá buscar. Pá. E essa simples ação de comprar um produto na loja e buscar no depósito, então, assim, existe um processo todo. E esse processo, ele visa exatamente essa organização das empresas, tá? Por que isso? Porque se for feito de qualquer jeito, o que acaba acontecendo? Acaba causando falhas nos departamentos. Então, o departamento de compra, de venda, né? Que é o vendedor, o departamento de venda, fez uma comunicação, tá? Fez uma comunicação para o departamento os vendedores, né? Fizeram um departamento de caixa, né? Os caixas fizeram uma comunicação ao departamento, ao setor de saída, o setor de saída fez uma comunicação ao depósito, o depósito fez uma comunicação ao setor de retirada, enfim, houve uma departamentalização. Só que essa departamentalização foi setorial. Muita gente teria até ficado com raiva disso, mas assim, quando a gente entende como é que funciona o processo, pelo contrário, a gente até valoriza e elogia, né? Por conta desse ciclo de processo todo. E é um processo extremamente necessário, tá? Trazendo um outro exemplo, mas agora eu vou trazer um exemplo agora na academia, né? Nas academias, onde é o nosso foco da disciplina. O cliente, ele chega na tua academia, né? E diz, eu quero treinar na sua academia. O que eu preciso? Primeiro, identidade, CPF, um comprovante de endereço, né? Para você receber um boleto, etc. Então, alguma coisa nesse sentido. Um telefone, né, para contato. Um telefone de contato, isso, né? Um telefone de contato. Um telefone de contato para, em caso de algum acidente, em caso de alguma coisa, informar, né? E um atestado médico, tá? Um atestado médico liberando você para as atividades que você vai desenvolver lá na academia. Isso, mas isso é muito chato, é muito burocrático. Concordo. Mas não é só pegar lá o dinheiro, pega o dinheiro e paga, etc. Gente, mas o seguinte, existem as organizações, né, das empresas, e também trabalhar com uma margem de segurança. Você trabalhar com uma margem de segurança financeira, né, no caso do comprovante lá, dos pagamentos, etc. Uma margem de segurança sanitária também, em relação à saúde do cliente, né, por conta dos atestados. Enfim, todo mundo vai se assegurando da sua melhor forma. Eveline, meu amor, pode falar, querido. Daqui a pouco, Jonel. Eveline, boa noite. Você quer falar, minha flor? Ei, professor, parece que alguns alunos não estão ouvindo o senhor. Pois é, eu tô acompanhando aqui pelo grupo, né? Pelo grupo do WhatsApp. Tem muita gente com esse problema, né? De não estar podendo ingressar, nem nada, mas, enfim. Eu estou conseguindo escutar o senhor só pelo celular, mas pelo computador não estou conseguindo, não. Pronto. Mas, assim, pelo menos eu fico um pouco aliviado com relação a isso, porque, assim, nossas aulas estão sendo gravadas e assim que eu terminar, eu já posto no YouTube, né? Então, eu fico mais tranquilo com relação a isso, né? Mas, em todo caso, não se preocupe, vocês não vão ser prejudicados, ok? Jonel, tu quer falar, querido?
Professor, é só questão de um detalhe, assim, porque algumas academias que eu já frequentei, né, e ainda, assim, bem recente, sobre a questão do atestado médico. Sei que o senhor Sim. falou muito sobre a questão do senso de organização e tudo, vindo da própria academia e tudo, mas todas que eu fui, eles não fizeram essa exigência da questão do atestado médico, entendeu? Aí eu queria só entender um pouco sobre isso. Jonelton, não estou, entendam, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda política de ninguém, eu vou só parafrasear uma expressão do nosso presidente da República, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, na qual ele prega o liberalismo econômico, liberalismo entre as empresas, certo? Então, assim, o Estado, falando do Estado, né, o nosso setor público, o terceiro setor, perdão, o primeiro setor, né, o Estado, ele não pode, de maneira nenhuma, intervir diretamente em uma instituição privada. Então, assim, nós estamos estudando isso ao longo dessa nossa disciplina, que cada organização, cada empresa, ela tem as suas normativas, ela tem a sua regulamentação, tá? Então, fica a critério de cada empresa, de cada academia, essa solicitação, tá? Essa solicitação. Então, o que ao ver do cliente, tá? O que nos olhos do cliente, mais esse documento ele vai fazer o quê? Vai trazer mais uma burocracia. Mais uma burocracia para ele. Muita gente acha que isso é desnecessário, né? Acho que isso é desnecessário. Ter um atestado médico para te liberar para a academia, para te liberar para as atividades físicas, etc. Eu estou falando por mim. Eu, particularmente, se eu tivesse uma academia, eu não aceitaria. Tá? Porque isso, nós tratamos da saúde, vamos dizer assim, físico-motora do indivíduo. A saúde fisiológica do indivíduo, né, a nível de estado estável, etc., aí eu deixo para o médico, que é o que a pessoa que tem competência para isso. Você está entendendo? Então, assim, isso aí são pontos de vista. Né? São pontos de vista. Eu participo desse partido, de que eu preciso ter uma liberação médica para trabalhar com mais segurança com o meu cliente. Entendeu? Mas é como eu te falei. Cada academia ela tem a liberdade, né? E as normativas como é que eu vou dizer, da própria empresa. Cada diretor ou proprietário executa lá suas normas de acordo com o que acha necessário. Tinha uma pessoa falando, era o Thiago, era? Isso. Eu concordo com isso, porque assim, tem muita gente que tem um problema de saúde e não sabe, né? Aí acha que é só chegar na academia, treinar e pronto. E realmente muitas vezes não é. A pessoa às vezes apresenta um problema que nem ela mesma sabe, né? Uma labirintite, eu não vou nem tanto isso, porque labirintite ainda é uma doença não, que, mas de eu certa falando assim, uma forma, doença assim que às vezes sintomático, né? É sintomático, mas, por exemplo... Exatamente, a pessoa que tem uma doença assintomática e não sabe. Aí com o aval do médico, com o laudo, né? Aí ela pode treinar mais tranquilo. Até o profissional de educação física vai trabalhar em cima daquela pessoa, né? Com mais cuidado. Às vezes tem pessoas que têm problemas de arritmia, mas é uma arritmia tão assim, arritmia de esforço. Na vida, no dia a dia... Eu tenho arritmia. Por exemplo, eu tenho arritmia. É de esforço? Ou não? Pronto, então assim, do jeito que você está aí agora... Se eu pegar um peso muito... Olha só, se eu for fazer um eletrocardiograma em você, agora, nesse momento, você vai dar positivo para mim, ok, vai lá, o teu eletrocardiograma deu normal. Exatamente, eu já fiz vários eletrocardiogramas e nunca dá nada, sempre dá normal. Dá nada, porque o seu problema não é no eletronormal, não é no repouso, é no esforço. Então, o que vai acontecer? Se você na academia vai trabalhar com esforço, tá?
Então, é preciso que você saiba também do seu próprio corpo, das suas próprias limitações, para não causar constrangimento também. Vez por outra, morre pessoas aí em academia porque acham que são normais, entre aspas, né? Tem uma fisiologia normal. Mas, enfim. Ei, mano, não me assusta não, mano. Mas é verdade, você sabe disso. Eu sei. Por exemplo, tem equipamento que eu faço que eu sinto bastante acelerar o coração. Por exemplo, um avanço. Quando eu faço um avanço, eu sinto bastante, entendeu? É tanto que muitas vezes eu evito, que exige muita carga do corpo, né? Que não estou utilizando a máquina, é muita carga do corpo. Ou então um equipamento, um agachamento também, que utiliza muito, que não utiliza máquina. Supino Já declinado tu não faz não, né? Oi? Supino declinado tu não faz não, né? Não, faço não. Pois é, aumenta muito a pressão, viu? Dá problema mesmo. João Nelton, queria falar, querido? Não, professor, é só complementando mesmo, é que como não, praticamente a gente não vê como obrigatoriedade assim, né, por parte deles, né, por alguns. No caso do senhor disse que se eu tivesse academia, com certeza o senhor iria aplicar isso, né? Sim. Mas essa questão da organização que o senhor está comentando aí, né, todo esse processo e tudo, deveria ter, o senhor acha que, no caso, deveria ter uma punição, assim, para as academias que Não, eu não... acho que... Não. Não ser uma obrigatoriedade, não, né? Punição não, porque aí eu não estou preservando a liberdade empresarial de cada um, entendeu? E aí o liberalismo ele requer isso. Existe vamos dizer assim, uma mão invisível do Estado sobre algumas regulamentações e normatizações gerais, mas como é que eu vou dizer, as normas da empresa, de cada empresa, elas são invioláveis, certo? Só mesmo a própria empresa para fazer isso. Por exemplo, nós temos uma normativa na instituição de que a média da instituição ela é 6. Então, se você tirar menos do que 6, você vai para a final. Agora, nesse processo da pandemia, as aulas online, se não me engano, baixou para 5. Na Unifor, a média é 8. Né? Acho que na FAMetro, a média é 7. Em outras instituições, a média é 7 também. Mas quem é que diz isso? A própria instituição. A própria instituição diz isso. É um regimento interno. Então, isso tem que ser respeitado entre as empresas. Tá? O regimento de uma empresa nunca vai ser contra o regimento da outra empresa. Tá? É importante deixar claro isso. Cada um tem a sua norma. Agora, o que eu poderia fazer em detrimento a por exemplo, essa questão do atestado médico? Eu estou falando aqui, isso é uma opinião minha. De repente pode até virar uma sugestão. Então, já que você não tem um atestado médico, por exemplo, Tiago, já que você não tem um atestado médico, então, de livre aqui, você vai assinar um termo de responsabilidade, tá? E assumindo toda a responsabilidade do que acontecer com você e isentando a academia de qualquer problema que venha a ocorrer com você dentro da academia. E que você é ciente de que você tem isso, enfim, consciente das patologias que tem, etc. Tá? Então, sim, o que pode acontecer juridicamente é isso. Né? E aí a academia não, como é que eu vou dizer, não responde, né? Não responde juridicamente por negligência, vamos dizer assim, de qualquer coisa que aconteça lá. Seria bom para se resguardar, né, professor? Com certeza. Esse resguardo é bastante interessante, até porque as normas da academia, por exemplo, como eu estou citando, seria o atestado médico, mas flexibilizando isso, às vezes tem gente que não tem... aí entra em questões sociais, sabe, Raquel? Entra com questões sociais, tipo, mas o médico do SUS só vai ter consulta só daqui a 6 meses, eu não tenho plano de saúde, e aí você começa o ICIS, né? Então, para resolver o ICIS, a gente acaba fazendo esse termo de responsabilidade.
Mas isso é uma coisa... Então, muitas vezes, né, tem que esperar acontecer uma vez, né, na academia para poder abrir os olhos e ir atrás disso aí. Muitas vezes a gente sabe que é desse jeito, tem que esperar acontecer para poder ir atrás, né? Não sendo tão frio, sabe, Thiago? Se acontecer uma vez na sua academia, por exemplo, a academia ela vai ficar triste, de luto, uma semana, ou 3 dias, no máximo. No quarto dia, todo mundo já esqueceu e está todo mundo de novo do mesmo jeito. E é assim que infelizmente, está acontecendo. Vê aí a nossa pandemia. Morreu mais de 100 mil pessoas no país, 140 mil, se não me engano, 140 mil pessoas no país, em tempo, e as pessoas parecem que já esqueceram. Professor. Fazendo festa, enfim. Parece que as pessoas não têm consciência, não. Mas vamos para frente. Oi, Raquel. Seria também legal se tivesse um kit de primeiros socorros, né, em academia, porque a gente vê muito assim, alguém se lesionando, se cortando, enfim, algumas assim, coisa básica, né? Era bom ter também. Exatamente. Teve até um período onde, por exemplo, campo de futebol, você não tem campo de futebol, não tem jogo se não tiver fibrilador, né? Aliás, desfibrilador, né? Enfim, eu acho que um desfibrilador numa academia, eu acho que, não sei, economicamente, eu não sei se seria tão, assim, viável. Mas, pelo menos como você falou aí, devia ter pelo menos gelo, né? Às vezes uma anilha cai no pé da gente, machuca, e não tem nem gelo para poder fazer o atendimento de urgência. Mas, enfim, Aí lembra... para frente, né? Pois não? Aí lembra do que nós tínhamos falado uma vez nas aulas anteriores sobre a questão de um técnico de segurança, né? Isso, Do trabalho. Com certeza. Dentro de uma academia para prever, né, alguns riscos, né? Isso. E aí, Eu de achava muito acordo com o que importante. ele... com certeza. Mas aí, de acordo com o que a gente entende, né, pela burocracia, a burocracia é entendida como uma organização lenta e vagarosa, na qual o papelório, né, ou o papelado toda, se multiplica, se avoluma, impedindo soluções rápidas e eficientes. Isso foi um conceito, foi uma coisa que foi trazida, né? Só... Não é o meu, pronto, agora deu certo. Então, isso é uma coisa que veio trazida e foi implementada no serviço público, tá? No serviço público. Então, às vezes, e aí eu vou entrar novamente, por favor, não me entendam, é só um conceito que eu tenho, tá? Só parafraseando algumas pessoas. Eu sou, antes que todo mundo fale, eu sou funcionário público, certo? E tenho a minha estabilidade, tá? Tenho a minha estabilidade enquanto funcionário público. Mas eu concordo que a minha estabilidade não me dê direito a prevaricar ou negligenciar o meu trabalho, certo? Ou algum tipo de dano contra o meu público, que eu sou funcionário público, então o meu serviço é para o público, certo? Então, entendam assim, que eu acredito que a gente poderia ter, né, essa estabilidade, lógico, a gente tem que ter essa estabilidade até para que um governante, quando chegue no país, né, aliás, quando chegue no poder, não mude todo mundo, né? E a gente está lá com direito adquirido, mas essa estabilidade, às vezes, faz com que alguns funcionários eles acabem prevaricando dentro do próprio trabalho. E aí entra essa questão da burocracia, da lentidão, certo? Da não eficácia e da não eficiência no trabalho, né? E aí nesse aspecto aí, eu sou a favor de uma avaliação de desempenho, por exemplo, né? Para que as pessoas sejam avaliadas e daí, se você não está servindo ao público, né? Como é para ser, então, infelizmente, dá espaço aí para quem quer servir, tá entendendo? Então, eu penso dessa forma, tá? Mas tem gente que politiza... Professor, boa noite. Boa noite.
Professor que está falando é o Neto. Esses dias aconteceu um sinistro na academia que eu treino. Tá escutando direitinho? Estou escutando. O rapaz estava fazendo lá no aparelho, saiu do aparelho, bateu o joelho na máquina, que a rótula do joelho saiu. Aí o cara caiu lá no chão, os gritos, saiu do lugar, né? O cara caiu lá no chão, os gritos. Deslocou a patela. A patela, justamente. O desespero dos caras lá da academia, só correram lá, acudiram lá o rapaz e foram chamar os bombeiros do shopping. Ou seja, a academia é uma academia de rede grande, sim, que num caso desse não tinha suporte nenhum para dar ao rapaz, certo que foi uma fatalidade, mas a academia não estava preparada para um acontecimento desse. Teve que chamar o bombeiro do shopping para trazer uma cadeira de roda de lá. Aí eu fiquei assim, a gente paga um absurdo numa academia dessa. A gente está exposto a acontecer qualquer sinistro desse, por mais que a gente saiba treinar, tenha um certo conhecimento, mas o valor que a gente paga, a gente não tem o mínimo de segurança, assim. Pelo que eu vi, eu nunca tinha visto isso acontecer, e eu presenciei, e tá foda. Neto, vamos transformar isso, Neto, na nossa matéria em gestão, tá? Então, assim, nós vimos nas aulas anteriores, né? Parece até coisa de sério, né? Nas aulas anteriores, nós vimos que lá na teoria clássica, Fayol, ele prezava muito sobre a qualificação do profissional para aquela atividade, tá? Então, assim, dentro de uma organização administrativa da própria rede da academia, né, uma das coisas que mais seria necessário seriam, já que eu não sei se ela pede um atestado médico, né, a empresa lá, seria a formação continuada dos profissionais no atendimento primário de urgência, certo? Então, assim, para mim, eu acho que isso seria o mínimo, entendeu? Ter lá um freezer ou alguma coisa com gelo, gaze e luvas descartáveis, entendeu? É o mínimo. É o mínimo que poderia acontecer, sabe? Que ter em cada uma da academia. E o profissional fazer o atendimento lá, embora seja um atendimento lá de primeira ordem, né? Um atendimento primário, enquanto um suporte chegue para fazer o devido socorro ao indivíduo que se lesionou. Mas essa formação continuada, né? Essa formação seria uma capacitação da empresa, né? Oferecida pela empresa para os funcionários, né? Eu acho que poderia ocorrer dessa forma. Mas, enfim, voltando, né? Voltando para isso. Aí entra a parte burocrática. Tá com identidade aí, amado? Não, tô não. Tá lá no carro. Ixi, e agora? O SAMU só leva se tiver identidade. E aí tem aqui alguém lá no carro dele que não sabe nem onde é que tá, no estacionamento, não sei da onde, para ir atrás da identidade, não sei o quê. Aí entra as questões da burocracia. Por quê? Porque para ele ter um atendimento eficaz, um atendimento de qualidade, ele precisa estar devidamente identificado, tá? Não tem nenhum telefone que você possa contactar. Vamos dizer que a dor desse rapaz aí foi tão intensa que ele chegou a desmaiar de dor. E aí, como é que você vai saber o histórico do indivíduo? Né? Como é que você vai saber se o indivíduo é alérgico a algum tipo de medicamento ou algum tipo de... Porque, por exemplo, se num dia eu receber alguma lesão, né? Se eu sofrer alguma lesão e botarem gelol em mim, meu amigo, é queimadura na certa, porque eu tenho sensibilidade ao mentolado do gelol. Você tá entendendo? Então eu tenho que dizer isso lá. É alérgico a gelol. Enfim, essas pomadas, esses sprays de aerossol com mentol. Eu tenho alergia, eu tenho alergia não, sensibilidade, tá?
Mas, enfim. E daí, tudo isso, para quê? Para um atendimento de qualidade. Ok? Então, assim, esse conceito da burocracia para Weber, ele é exatamente o contrário, certo? A burocracia é a organização eficiente por excelência. Então, você precisa, por exemplo, quando vocês vão entrar na instituição, né? Acredito eu que vocês tenham entregue RG, CPF, comprovante de endereço, o histórico do ensino médio, certificado do ensino médio, tá? E algumas fotos, etc. Para que isso tudo? Para exatamente te registrar e te reconhecer como aluno da instituição. Isso não é só burocrático, não é só chegar e dizer, eu quero estudar aqui, vai lá e entra. Nem um bodega, velho. Aliás, até bodega tem ordem, né? Até a bodega tem ordem. Pelo menos as que eu frequento, elas têm ordem, não é todo mundo que entra lá, não. Tem que estar com máscara, tem que estar de blusa, né? Não pode estar sem camisa, enfim, é um negócio que é bem direitinho, tá? Então, para conseguir essa eficiência, a burocracia explica essas coisas nos mínimos detalhes como vão ocorrer, tá? E a burocracia, né, essa teoria da burocracia, ela tem algumas características, né? Voltando um pouquinho nesse conceito, né? Esse termo ele é bem empregado no sentido da burocracia, né? Se tem burocracia, ele é bem empregado no sentido de apego dos funcionários pelos regulamentos, rotinas, e causando até mesmo essa ineficiência na organização. Às vezes você é muito caxias, vamos dizer assim, no seu setor, no seu serviço, e acaba tendo essa burocracia com relação a algumas coisas, né? Falando sobre as características, né? Agora sim, falando sobre as características da teoria da burocracia, primeiro, né? Ele tem um caráter legal das normas, tá? Ou seja, é um caráter baseado nas leis e nos regulamentos de como as coisas deverão ser feitas. Ou seja, ela segue um rito metodológico de como é que devem ser feitas, tá? Segunda característica, a característica formal das comunicações. Ou seja, ações e decisões devem ser escritas e registradas para que todos os departamentos da empresa falem a mesma língua. Ou seja, o indivíduo, ele entra lá na academia, e olha que a gente só começou a falar sobre o acesso, né? Nós não falamos sobre o processo em si da academia. Então, ele entra na academia, tem as documentações necessárias para entregar, e daí ele vai para a segunda parte, né? A gente só começou a falar da primeira parte, na parte de acesso. E daí ele vê lá, ele puxa o registro do indivíduo, né? Daí ele paga a mensalidade e vai para um setor de avaliação física, certo? E ali naquele setor de avaliação física ele vai ser avaliado, né? Vão fazer as medidas e as medidas e avaliações do indivíduo, tá? Vão ter também as medidas, né, de perimetria, dobra cutânea, etc. E daí uma anamnese, que é um conjunto de perguntas das quais vai ter lá o objetivo do indivíduo, tá? E dentro do objetivo do indivíduo, vão passar para ele uma planilha de treinamento. Aí essa planilha de treinamento, quem vai fazer? É outra pessoa. Olha que você já passou por 3 setores. Você passou pelo setor da recepção, né, para fazer a matrícula, aí depois você passou para o setor de avaliação, e agora você vai passar pelo setor da prescrição do treinamento. Então, o professor vai fazer a tua ficha treino, tá? Direitinho lá, de acordo com os teus objetivos, e daí ele te encaminha para o 4º setor, que é o setor de musculação, assim sendo, assim seja essa tua modalidade escolhida. E daí você inicia seus treinamentos, tá? Ou seja, percebam que tem setores dentro da academia, tá? E que esses setores eles vão se comunicando para dar uma sequência
no serviço e uma eficiência no serviço, tá? Até que você chegue nas máquinas lá ou nos pesos livres para você fazer o seu treino, tá? Com isso, ocorre uma divisão do trabalho. Percebam que quando o indivíduo ele entrou na academia, ele passou pela recepção, foi para o setor da matrícula, depois da matrícula foi para a avaliação, da avaliação ele foi para a prescrição, da prescrição ele foi para o treino propriamente dito. Então, ele passou por todos esses processos, ou seja, poderia ele já chegar para um indivíduo só e um indivíduo só fazer tudo isso. Mas não. O que ele busca? A divisão do trabalho para exatamente prezar pela eficiência. Tá? Para ele, para o indivíduo, para o cliente, ele ter um processo de, vamos dizer assim, um processo de qualidade no serviço dele. Tá? E cada setor desse, né, ele tem uma hierarquização em relação à autoridade que as pessoas têm. Tá? Essa hierarquização ela pode ser dividida de 3 formas. Nós temos a hierarquização tradicional, né, que ela é pautada em cima de um poder, vamos dizer assim, tá? Ou seja, um poder de um controle total, certo? Dentro desse processo, ou seja, a tradicional é da família, né? A família ela tem um poder sobre o indivíduo, né? A mãe tem um poder sobre os filhos, etc. Tá? Existe uma autoridade carismática, tá? Que ela funciona através de um convencimento, né? Através de uma persuasão, como a gente pode ter, por exemplo, nas igrejas, enfim, onde o pastor, o padre, ele tem um poder de persuasão, um poder de convencimento sobre você. E existe também uma autoridade racional, né? Onde você tem uma obediência, vamos dizer assim, uma obediência voluntária, tá? Essa autoridade, por exemplo, o seu chefe, né? O seu chefe da qual você tem você é subalterno, e ele pede para que você faça uma coisa e você faz sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de problema, porque acha que aquilo ali é o correto e que você deve seguir também uma hierarquia, né? Nós temos também, dentro das características, algumas rotinas, né? E alguns procedimentos, tipo checklist, tá? Checklist, ele veio daí da teoria da burocracia, ou seja, vai sendo tudo pautado e organizado dentro de uma listagem, né? De uma lista. Essa teoria da burocracia, ela dá uma competência técnica e mérito, né? Ou seja, o indivíduo ele sobe na empresa ou tem ascensões na empresa através da competência dele, né? Ou seja, toda essa seleção é feita na base, né? Com base na qualidade técnica do indivíduo, seja ele por concurso, testes, títulos, você está ali trabalhando no dia a dia e o teu chefe está vendo o teu desenvolvimento. Nunca, certo? Na teoria da burocracia, nunca, por exemplo, vai ter o que a gente comumente hoje chama de cotas, né? As cotas de etnia, as cotas por sexo, as cotas por religião, ou seja, etnia, sexo, religião, outro tipo de, vamos dizer assim, de privilégios, não existe na teoria da burocracia, tá? Ou seja, nessa teoria, toda a questão de seleção e de promoções é feita na base do mérito, ou seja, se é bom, você cresce, independente se você seja homem, mulher, se você é católico ou se você é protestante, enfim, se você é branco ou se você é negro, ou seja, isso não tem nenhum privilégio com relação dentro dessa teoria da burocracia, tá? Existe uma especialização da parte administrativa, ou seja, dentro dessa divisão do trabalho,
também acontece a profissionalização daquele setor, e existe também o que a gente vai chamar de previsibilidade do funcionamento, ou seja, todo esses trâmites que ocorrem dentro do processo, né, da teoria da administração, você já visualiza um pouco mais na frente como é que vai ocorrer e que fim aquilo ali vai ocorrer no final do processo, né? Ou seja, prezando e buscando a eficiência na qualidade do serviço, tá? Dentro da teoria da burocracia, né? Que é um estudo de um ambiente estruturalista, né? E esse desdobramento da teoria da burocracia, certo? Até porque ela entra também, essa teoria estruturalista, que a gente vai começar agora, e vai falar sobre ela, essa teoria estruturalista ela é bem um pouco mais diferenciada, tá? Ela é uma consequência da teoria da burocracia, né, ou da teoria burocrática, que ela tange a organização formal. Só que o seguinte, ela se dedicou também a estudos de um pouco de cada categoria, ou seja, ela não foca em apenas uma variável. Ela usa as estruturas, né, das teorias clássicas e científicas, ela usa as pessoas e as relações entre as pessoas da teoria das relações humanas, tá? E também ela estuda o ambiente, né? Que é essa característica. Ela não se preocupa somente com o meio interno da empresa. Ela se preocupa também no meio externo, tá? No ambiente que cerca, na sociedade de uma forma geral. Tá? Então, essa teoria, ela estuda a organização formal da empresa, mas ela estuda também a organização informal da empresa. Como o texto diz, né, o desdobramento dessa teoria, da teoria da burocracia, é reviravolta no ambiente da administração, que teve o início, né, como destaque dado aos princípios sociais filosóficos da teoria das relações humanas, que deram origem a uma nova série de considerações que levou o nascimento da teoria estruturalista. Não coloquei o nome dele aí agora, tá? Vou ficar devendo para vocês o nome do autor dessa teoria, tá? Me fugiu o nome dele agora aqui, mil perdões, certo? Amit o nome dele, tá? Amit, o nome dele. Mas só um minutinho que eu já vou só ver aqui rapidinho aqui nas minhas anotações. Amitai, pronto, lembrei o nome dele aí. Amitai Etzioni, tá? O Amitai Etzioni, que é esse senhor, tá? Que está aí, lembrei o nome dele agora. Ele criou essa teoria das relações, tá? Teoria das relações, a teoria estruturalista, certo? E ela estuda bastante essas relações das organizações com a sociedade. E faz com que as empresas produzam serviços mais específicos. Ou seja, por exemplo, nós traduzindo isso para dentro da academia, né, nós temos alguns tipos de barras de supino, né, ou de barras de movimento de rosca, né, vamos dizer assim, movimento de rosca, tá? Nós temos uma barra simples, nós temos uma barra em W, nós temos algumas barras também que é no formato de hexagonal, nós temos barras olímpicas, nós temos barras para isso, para aquilo, ou seja, por que isso? Tá? Por que tem tanto tipo de barra? A Bárbara está aqui na aula, está me ouvindo direitinho, Bárbara? Alô, Bárbara?
Raquel, eu sei que tá, agora há pouco a gente conversou. Raquel, tá na escuta? Oi. Raquel, na academia... Ah, a Bárbara Oi. também chegou. Oi, Bárbara, tudo bom, linda? Bárbara e Raquel, na academia que vocês trabalham, ou na academia que vocês treinam, nós estamos falando sobre barras, tá? Sobre barras. E tem vários tipos de barras, né? Tem barra W, tem barra hexagonal, tem barra de supino, tem barra olímpica, etc. Por que existe tanta variabilidade de barras assim? Vamos fazer um dueto aqui, Raquel e Bárbara. O que vocês acham? No caso, assim, aqui na academia, o que eu posso ver na prática, né? O que acontece bastante? A gente tem uma variedade de barra que dá para trabalhar, digamos, dinâmica diferente. Deixa eu dar um exemplo. Barra hexagonal, muito bom. Só um instantinho, Bárbara. Por que eu citei seu nome? Porque eu vi nos seus stories agora essa semana, você treinando com a barra hexagonal. Hexagonal, pronto. Aí o que acontece? Quando eu utilizo muito a barra hexagonal aqui, geralmente, não eu, no caso, eu utilizo com esse intuito, mas eu vejo muito e até acredito que tem alguns estudos relacionados a isso, pela questão até para atleta, a questão da potência, dos exercícios, a questão do levantamento terra com a barra hexagonal, fica melhor, né, até melhorar a postura. Isso, até melhorar a postura também do indivíduo. Isso, o que acontece? Quando eu faço isso com alguma aluna minha, é justamente isso. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui na prática. Levantamento terra sumô. A pegada vai ser na barra reta, pegadazinha por dentro, né, pronada. Só que aí a aluna não consegue muito uma boa ativação lá das escápulas, uma boa postura. Aí eu jogo hexagonal. Eu sei que vai ter uma ativação ali diferente da dinâmica de quadril, né? Eu estou trabalhando mais ali um pouco do quadríceps. Mas até ela começar a desenvolver o movimento correto, começar a neural ali, como é que se trabalha esse movimento, para mim jogar uma reta. Isso eu estou dando um exemplo num terra sumô, né? Mas vai ter uma variação, vai ter no supino e tal. Tá vendo aí, gente, que a professora, se eu der 5 minutos para ela, ela tomar o resto da aula. Parabéns, Bárbara, isso mesmo. Foi mal, professor. Relaxa, foi ótimo, maravilhoso. Raquel, o que tu acha, Raquel, dessa variabilidade, dessa variabilidade de barras nas academias? Como a Bárbara disse aí, né? Tem barra que o cliente se adapta melhor do que outra. Tem essa variação. Eu acho que em questão da musculatura também, né? Então, assim, por que eu citei esse exemplo agora para vocês, tá? Vou desligar aqui o ar. Pois não. Então, assim, o que acontece? Dentro de uma teoria administrativa estruturalista, tá? Se eu tenho a minha academia, como a Bárbara citou, se eu tenho a minha academia que é mais, como é que eu vou dizer, frequentada por atletas, né? Atletas de rendimento, atletas que têm um maior desenvolvimento físico até, eu preciso ter mais variabilidade para dar mais estrutura para o treinamento específico de cada atleta. Então, quanto maior a academia, mais variabilidade ela deve ter para alcançar públicos mais específicos, tá? A Bárbara citou agora há pouco aí que ela tem um atleta que está iniciando, mas ela não tem uma adaptação ainda a um certo tipo de equipamento. Então, ela utiliza outro para ir educando esse indivíduo lá, esse cliente dela, motora, né, de uma forma motora, e fazendo com que ele tenha uma aprendizagem motora do movimento, tá? Então, ocorre muito isso também. E aí é onde entra a sua teoria estruturalista dentro da academia, tá? E também nas empresas fornecedoras. Por quê? Porque eu preciso ter equipamentos específicos para indivíduos diferenciados, tá? E aí, quem é que vai me fazer isso?
numa empresa que adota uma teoria estruturalista, ou seja, que busca fora, né, fora da empresa, busca um público específico para isso. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma dinâmica que acontece entre empresa e sociedade. No meu século, né, há muito tempo atrás, ainda quando eu treinava em academia, o que eu tinha? Eu tinha uma barra reta, em que eu fazia lá agachamento, ou então fazia a mesma barra de agachamento, a mesma barra que eu fazia supino, tá? E aí eu mudava, era uma barra um pouco menor, que era a barra para rosca direta, e a mesma barra da rosca direta era o rosca no banco Scott, né? Enfim, e era muito limitado. Isso eu tinha o quê? Tinha 18 para 20 anos, isso faz 24 anos atrás. Professor? Oi, Bárbara. Professor? Oi, pois não. Não é à toa, né, que a gente vê, pelo menos aqui, atualmente nas academias até, não sei se o senhor já chegou a ver, a gente trabalha até com bastão, aqueles cabos que servem de adaptações, né, educativas. Um exemplo prático é no próprio stiff. Às vezes a pessoa não consegue fazer aquele stiff, né, com a barra reta lá. Aí bota um bastão nas costas e faz de forma educativa. Para ver o quanto é importante essas adaptações. Porque eu acho que antigamente, né, eu tenho essa mente de que quando você não podia fazer um exercício, aí você, não pode fazer, não. E a pessoa não aperfeiçoava aquele exercício, porque ela não fazia, entendeu? Aí o que acontece? Hoje a gente trabalha com muitas adaptações, variações, né? De forma educativa. Muito boa, muito bom mesmo. E a gente viu isso aí, acredito que foi no primeiro semestre de vocês, ou foi no segundo, que eu dei uma disciplina para vocês, que foi de aprendizagem e desenvolvimento motor, na qual a gente abordou muito esses aspectos da aprendizagem motora, né, e da formação do indivíduo, tá? Então, nessa teoria estruturalista, como diz aí o texto, tá? Ela se inicia, né, no estudo das relações entre os ambientes internos e externos. Porque esse ambiente interno é o ambiente da própria empresa, tá? E o ambiente externo, a sociedade, de uma forma geral. Ela estuda esses conflitos, mas não entende conflitos como se fossem brigas, tá? Como se fosse uma briga. Entenda esse conflito como se fosse uma discussão de ideias, certo? Uma discussão divergente de ideias organizacionais, aonde afirma-se que não existe uma harmonia de interesses entre o patrão e o empregado. Ou seja, o patrão ele sempre vai te cobrar mais e você sempre vai cobrar mais também do patrão. Então, essa vamos dizer assim, essa crise desarmônica que há entre o patrão e o empregado, ela só favorece a empresa, tá? Ela só favorece a empresa. Por quê? Porque esses conflitos, eles vão gerar evolução e mudanças nas organizações. Porque se eu não provocar o meu patrão com relação à qualidade do meu trabalho, certo? Ele não vai dar qualidade para eu trabalhar, tá? E, por exemplo, e vice-versa. E aí eu vou ter qualidade no serviço. Vou dar um exemplo agora aqui que aconteceu no semestre passado, tá? Nós tivemos o problema da pandemia, né? No mês de março, na segunda quinzena do mês de março, e nós entramos numa rotina, saímos do presencial para entrar no online. E entramos de qualquer forma no online, né? Nós, infelizmente, entramos de qualquer forma. E aí, o que acontece? A instituição, no caso, a Unip, foi provocada, né, pelos alunos, por nós, professores, e por ela própria, gerou um conflito, e esse conflito evoluiu, e nós estamos hoje aqui. Nós, claro que a gente queria estar em sala de aula, mas essa evolução, né, esse conflito gerou uma evolução, e hoje nós estamos aqui nesse Microsoft Teams, tá? Algumas pessoas com alguns problemas hoje, outras não, mas enfim, essa crise harmônica que houve agora
desencadeia até mesmo a própria Microsoft para ela poder gerar um produto melhor. Ou seja, aquele cliente teu chato, aquele cliente chato que você tem na academia, o que questiona tudo, o que vai atrás de tudo, o que reclama de tudo, aquele cliente chato é essencial para o desenvolvimento da tua academia. Não vejam ele como um ruim, né? Mas vejam ele como um elemento necessário para que você saia da sua zona de conforto e assim você melhore o seu trabalho, tá? Dentro dessas características estruturalistas, nós temos uma flexibilidade, certo? Essa flexibilidade... deixa eu só um minuto. Essa flexibilidade em uma sociedade moderna, sempre vão existir novos relacionamentos e demandas, né, devido a essa dinâmica social com que a gente já havia falado anteriormente. E frequentemente acontecem desligamentos nas empresas por alguma estagnação do trabalhador, tá? Então, o que acontece? O indivíduo, ele tem que ser flexível, certo? Hoje, por exemplo, nesse momento, acredito eu, né, que a Bárbara esteja na academia dela, deve estar trabalhando na academia dela, tá? Mas ela flexibiliza um pouco de trabalho, um pouco, né, do tempo dela, para a questão das aulas, tá? Então, hoje ela trabalha com musculação, mas se precisar de alguém na parte aquática, e aí o que ela vai fazer? Ela vai se flexibilizar para trabalhar dentro das competências dela, para não perder esse emprego. Infelizmente, hoje, muitos colegas professores estão desempregados. Infelizmente, muitos colegas professores estão desempregados por conta da pandemia, porque não se adaptaram ao sistema EAD. Infelizmente, não chegaram a uma... Não tiveram competência, vamos dizer assim, para administrar uma aula pelo ensino à distância. Então, infelizmente, as empresas elas têm que tocar para frente. Ou seja, o indivíduo hoje nas empresas ele tem que ser flexível, tá? Flexível não no sentido de ser mole, de aceitar qualquer coisa, mas no sentido dele ser versátil, na verdade. Eu vou até trocar essa palavra. Em vez de flexibilidade, vou colocar versatilidade, certo? Dentro da teoria estruturalista também vão acontecer algumas crises de conflito, né? Em que a empresa necessita. E é preciso que nessas crises, essas crises de conflito, você tenha tolerâncias às frustrações, porque nem sempre o que vai ser interessante para você vai ser interessante para o dono da empresa. E nem sempre o que vai ser interessante para o dono da empresa vai ser interessante para você e vice-versa. Acaba acontecendo esse ciclo. Então, alguma parte dessa, alguém tem que ceder, né? E nessa sessão, essa sessão vai ser em benefício da própria empresa. Agora, o ruim é, por exemplo, o patrão ele assumir que precisa ceder. E aí é mais difícil. Você tem que ter um poder de convencimento muito grande, que a gente vai já falar há pouco sobre isso, né? E dentro das características também dessa estruturalista é a capacidade de adiar as recompensas. Então, assim, se você acha que, por exemplo, se você está numa situação em que você precisaria de um aumento, né? Nesse momento, segura um pouquinho, certo? Segura um pouquinho, porque todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo, né? A crise econômica está grande, certo? Esse processo todo, então vale a pena você segurar um pouquinho e para ser recompensado depois, tá? E essas empresas elas são classificadas, né? De acordo com o Amitai, certo? Ele relaciona essas empresas, ele rotula essas empresas em 3 tipos: em coercitivas, né? Na qual tem um poder de coerção, ou seja, de forçar ali aquela situação, né? E aí controla
os membros, né, controla os indivíduos através de prêmios ou punições. Por exemplo, as penitenciárias, né? As penitenciárias, elas têm essa característica. Outras têm algumas características normativas, ou seja, o poder dela é na normatização e na regulação do controle, né, da situação. Ela controla as pessoas através de uma ideologia, de fé ou de alguma crença, por exemplo, como igrejas, né, e até mesmo universidades, dentro de um caráter normativo. E existe também as empresas utilitárias, que ela tem poder num fim remunerativo. Ela controla os empregados através de incentivos econômicos. E são as empresas de uma forma geral, né? Pagamento do salário mais uma comissão sobre metas, sobre vendas que a pessoa faça, sobre, por exemplo, fidelização de cliente, né? Existem algumas academias que dão bônus para os funcionários, né, mediante a fidelização de um certo número de clientes ou de um ganho a mais de clientes. Então, enfim, a gente tem essas características nas empresas na teoria estruturalista. Hoje a gente viu duas teorias importantes, né, que foi a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. Tá? Semana que vem a gente fecha a teoria comportamental, a teoria dos sistemas e a teoria da contingência na nossa aula número 9, ok? E daí a gente fecha todas as teorias da administração. Lembrando que, para os que chegaram depois, tá? Dia 13 de outubro, ok? Nós faremos uma avaliação dessa primeira unidade, certo? Então, dia 13 de outubro, nesse mesmo horário, nós vamos fazer uma provinha, naquele modo de múltipla escolha, 10 questões, ABCD, direitinho, ok? E essa prova a gente vai fazer possivelmente a gente vai fazer lá pelo AVA, tá? Mas, se eu perceber que o AVA está ainda com problemas, aí nós saímos do AVA e voltamos para o nosso grupo, tá? E nós faremos pelo Google Forms. No AVA já vai ser pelo Google Forms, tá? Mas se não der certo fazer lá pelo AVA, se eu sentir uma certa instabilidade no sistema, a gente faz pelo grupo do WhatsApp, como no semestre passado, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, tá? Vou terminar aqui a nossa gravação. Pois não, Raquel? É porque o meu celular deu prego. Eu estou usando o celular do meu esposo. Aí eu perguntei no bate-papo sobre a Fernanda, que ela administra